Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Capítulo 27. Sessão 8. Bom dia. Página 63. Bom dia, estava fixando o comentário aqui. Vamos lá, bom dia Pri, Ive, bom dia Ana, Flávia, Vivi, Carla, bom dia Well, Edna, Jaque, bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Hoje a Paty não vai conseguir entrar, então vamos seguir junto aqui. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. E vamos lá, né? Vamos dar sequência no que nós estamos lendo já há 3 dias, né? Nós estamos no capítulo 27, que é a cura do sonho, sessão 8, que é o herói do sonho, e nós vamos hoje iniciar no parágrafo 10, que está na página 631. Então, vamos lá. Seguimos juntos. Bom dia, Vilma. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Sejam bem-vindas. Vamos lá, então. Vamos nos unir aqui, fazer a nossa oração. Estabelecer a nossa meta agora para o nosso dia. Lembrar que quando a gente estabelece a meta, e a nossa única meta é a paz, o Espírito Santo gentilmente nos lembra durante todo o nosso dia, quando a gente estiver equivocado, transtornado, quando a gente se sentir atacado, o Espírito Santo vai nos lembrar que a nossa meta é a paz. Ele vai nos lembrar que nós somos o sonhador do sonho e não o herói do sonho. Se nós somos o sonhador do sonho, a gente pode fazer uma nova escolha sempre, sempre. E através da prática do perdão, a gente pode sair do pesadelo do ego para o sonho feliz do Espírito Santo e depois decidirmos por despertar desse sonho. Então, hoje eu escolhi uma oração para quem está acompanhando, né, e fazendo as lições. Hoje entrou um novo tema, né, o tema especial, que a gente chama que são os temas que acompanham a parte 2 do livro de exercícios. E hoje o tema especial é a salvação. Então eu fiz uma oração baseada na salvação segundo o livro Um Curso em Milagres, né? Sempre a gente vai falar aqui sobre o livro Um Curso em Milagres. Então vamos lá, vamos receber a oração então, para iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Pai, hoje descanso na certeza de que a Tua salvação já me foi dada. Não há nada a temer, pois em Ti encontro meu refúgio e minha paz. Que eu me lembre agora
de que a salvação não é conquista, mas lembrança. Não é luta, mas aceitação daquilo que já é. Não está fora de mim, pois vive em meu coração, como a luz que jamais se apagou. Espírito Santo, guia-me para além das ilusões do ego. Ensina-me a ver com os olhos do perdão, para que cada encontro seja um caminho de retorno ao amor. Mostra-me que a salvação é compartilhada e que só me salvo quando escolho ver o Cristo em meu irmão. Que a minha mente se aquete para que eu reconheça a única verdade. Já estou salvo, pois nunca estive separado de ti. Amém. Então como eu disse, essa oração, ela foi inspirada no tema especial A Salvação, né? O que é a salvação para o livro Um Curso em Milagres. E realmente muito importante, né, a gente entender um pouco sobre a salvação do livro Um Curso em Milagres. Então, né, quem estiver fazendo as lições, hoje a lição, se eu não me engano, é a lição 231, se eu não me engano. Então, vamos junto. A respeito do nosso Despertando com Olhos do Amor, nós estamos lendo, então, O Herói do Sonho, que está no capítulo 27, seção 8. Nós lemos, né, a semana passada sobre o sonhador do sonho e hoje nós estamos lendo sobre o sonhador do sonho. Bom, vamos fazer um breve resumo sobre o que nós estamos lendo, né, e trazer uma pequena comparação, vamos dizer assim, sobre o sonhador do sonho e o herói do sonho. Então, a gente vem falando sobre a diferença, existe uma diferença enorme sobre o sonhador do sonho e o herói do sonho. É uma diferença tão grande, né, que não se compara, vamos dizer, porque eles são diametralmente opostos. O herói do sonho e o sonhador do sonho, eles são diametralmente opostos, né? Por quê? Porque o herói do sonho é o ego nos convencendo de que o nosso corpo é o herói do sonho, né? Enquanto o sonhador do sonho, o Espírito Santo diz para a gente que o sonhador do sonho nada mais é do que o Filho de Deus que adormeceu quando pensou que podia se separar do seu Pai, da nossa fonte criadora que é Deus. E aí então, quando nós tivermos essa diminuta insana ideia, nós adormecemos. Então nós estamos dormindo ao lado do nosso Pai no céu, onde essa é a nossa verdadeira realidade. Então, lembrando, trazendo aquela analogia sobre o filme, né, o herói do sonho é o personagem principal do filme, que é o que nós achamos que a gente é dentro desse mundo aqui, dentro do mundo do ego. A gente acha que a gente é o herói do sonho porque nós estamos muito identificados com o nosso corpo, achando que nós somos esse corpo. E o personagem e o sonhador do sonho é aquele que assiste o filme, é aquele que dá um passo para trás, e olha, tudo que está acontecendo fora, da nossa mente. Ele só observa, ele é o observador. O sonhador do sonho, ele é o observador, ou a gente pode chamar também de tomador de decisões, que é como Ken Wapnick chama. Então, o sonhador do sonho, o tomador de decisões, o observador, eles são sinônimos, eles são iguais, é a mesma coisa. Jesus explica a mesma coisa, usando palavras diferentes ou formas distintas, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, eu trouxe aqui só um esqueminha para a gente poder se lembrar, o que é realmente o herói do sonho e o sonhador do sonho. O herói do sonho
representa o corpo, representa essa personalidade, essa identidade que a gente acha que a gente é aqui no mundo. Esse Luciano que eu tenho certeza que eu sou aqui no mundo, né? Mas essa certeza é a certeza do meu ego, não é a certeza do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe quem eu verdadeiramente sou, né? O herói do sonho é esse personagem, essa figura central dentro dessa narrativa do sonho de separação, onde ele acha que ele vive, sofre, adoece e morre, né? É uma historinha, né, bem, vamos dizer, bem chatinha, né? A gente achar que a gente é esse herói do sonho. Uma historinha de terror, vamos dizer assim, né? Onde não tem esperança nenhuma, né? Então, não é, de novo, esse não é o nosso verdadeiro ser. Nós estamos falando aqui do nosso ego, né? Lembrando que o nosso ego está na nossa mente, assim como o Espírito Santo, né? Então, o desfazer do nosso ego, né, acontece na nossa mente, não acontece no mundo. O ego não é uma entidade separada, né, da nossa mente. O ego está na nossa mente. Então, o desfazer do ego, assim como o despertar do sonho, tem que acontecer na nossa mente, onde tudo se originou. Ainda falando, né, sobre o herói do sonho, né, que seria o corpo aqui, né, esse ser que a gente acha que a gente é, né? Ele é um ser vulnerável, sujeito a forças externas, vítimas das circunstâncias e do mundo. De novo, o herói do sonho, ele acha que ele é um efeito do mundo, né? Ele acha que a causa é o mundo e nós somos um efeito do mundo. Ou seja, né, o que está acontecendo no mundo reflete, né, o que nós estamos sentindo. Na verdade, o Curso em Milagres diz que isso é o oposto. Aquilo que nós estamos vendo no mundo nada mais é do que uma projeção que se iniciou na nossa mente, né? Então, o que vemos no mundo é uma projeção que foi através de um desejo nosso ou de uma decisão que nós tomamos anteriormente. Então, esse desejo ele aconteceu antes do que aquilo que nós estamos vendo acontecer fora no mundo, no filme sobre a nossa vida, né? Então, o corpo, né, ainda falando sobre o herói do sonho, o corpo, ele é passageiro, ele é limitado, né? E ele nunca vai encontrar paz aqui no mundo, porque ele nunca vai ficar satisfeito com aquilo que a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente conquistar, né? Então, esse ser, de novo, trazendo o Luciano aqui para o mundo, achando que eu sou esse corpo, né? Eu vou ficar buscando, mas eu nunca vou achar, porque é impossível achar a felicidade plena aqui no mundo. O ego não quer que a gente encontre a felicidade plena aqui no mundo, porque ele quer que a gente fique preso no mundo, achando que o mundo é a causa e nós somos o seu efeito, né? E aí o sonhador do sonho é a mente que sonha, né? Vamos voltar sobre causa e efeito. O sonhador do sonho, a causa está na mente que projeta no mundo ou fora da nossa mente, né, esse sonho. Então, se a gente é o sonhador do sonho, como eu disse, a gente pode escolher despertar desse sonho a qualquer momento, né? Então, o herói do sonho, ele não está dentro do sonho, ele é aquele que projeta o sonho, né? Então, é importante a gente se lembrar, né, sobre esse conceito, sobre o curso, como o Curso de Milagres nos explica. Enquanto a gente acreditar que a gente é o herói do sonho, a gente vai continuar nos vendo como vítimas do mundo. Mas ao reconhecer que nós somos o sonhador do sonho, entendemos que nada nos acontece sem que tenhamos escolhido no nível da mente. De novo, para reforçar, a mente é a causa. Isso devolve, né, ao sonhador do sonho o poder
de escolha, né? Podemos escolher continuar sonhando com o nosso ego, onde nós vamos projetar no mundo pecado, culpa e medo, ou podemos entregar esse sonho ao Espírito Santo para que ele reinterprete como um caminho de despertar através do perdão verdadeiro. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho, né, sobre o sonhador e sobre o herói do sonho. Então, vamos lá, vamos seguir então com a nossa leitura. Parágrafo 10 da seção 8, que é o herói do sonho, do capítulo 27, que é a cura do sonho. Vamos para a leitura do parágrafo 10, que está na página 631. O segredo da salvação é apenas este, : tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é a verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. De novo, né? Aqui nesse parágrafo, ele está confirmando para a gente sobre essa crença de que nós somos esse personagem aqui no mundo, né? E que tudo que acontece no mundo tem um efeito sobre nós. Não tem um efeito sobre nós. Vai ter um efeito sobre nós se assim a gente desejar. Então, ser a vítima do mundo é um papel, né? Eu sempre digo que é um papel muito confortador, vamos dizer assim, né? Ser a vítima do mundo, porque uma vez que eu sou a vítima do mundo, eu não assumo a responsabilidade por ter feito a escolha errada, né? Eu só fiz a escolha errada. Fazer a escolha errada não quer dizer que nós pecamos contra Deus. Nós fizemos a escolha errada, e se fizermos uma escolha errada, a gente pode fazer uma nova escolha agora. Então vamos lá. Parágrafo 11. Essa única lição aprendida te libertará do sofrimento, qualquer que seja a forma que ele tome. O Espírito Santo repetirá essa única lição abrangente de libertação até que ela tenha sido aprendida, independentemente da forma do sofrimento que te traz dor. Seja qual for o ferimento que tragas a ele, que tragas ao Espírito Santo, ele fará uma resposta com essa verdade muito simples. Pois essa única resposta elimina a causa de qualquer forma de pesar e dor. A forma não afeta em nada a sua resposta, pois ele quer te ensinar apenas a causa única de todas as formas, não importa quais sejam. E compreenderás que os milagres refletem a simples declaração. : eu mesmo fiz isso e é isso que quero desfazer. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá, que isso é muito importante. Vamos lá, sentença 5. A forma não afeta em nada a sua resposta, a resposta do Espírito Santo, pois ele, o Espírito Santo, quer te ensinar apenas a causa única de todas as formas, não importa quais sejam. E compreenderás que os milagres refletem a simples declaração, :
eu mesmo fiz isso e é isso que quero desfazer. Então o Espírito Santo, de novo, traz para a gente aqui o poder de decisão. O poder de decisão está na nossa mente, né? Então, mais uma vez, aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente foi uma decisão que nós tomamos antes. E aí sim, nós refletimos esse desejo que nós tivemos fora da nossa mente, né? Esse é um ponto, é um dos pilares do curso em Milagres, né? Achar que as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente traz para a nossa mente para interpretar, isso é o que o ego quer que a gente acredite, né? O Espírito Santo vai nos mostrar, através de uma experiência, se a gente quiser, que tudo que está acontecendo fora da nossa mente teve início na nossa mente primeiro. Teve aqui um desejo, óbvio, que inconsciente, mas teve início aqui na nossa mente e isso foi projetado para fora, né? E conforme isso é projetado para fora e teve início na nossa mente, e então a gente pode pedir para o Espírito Santo trazer a interpretação dele sobre aquilo que nós achamos que está acontecendo fora da nossa mente. Qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de equívoco que a gente esteja enxergando e que esteja tirando a nossa paz. Parágrafo 12. Traz então todas as formas de sofrimento a Ele, ao Espírito Santo, que sabe que cada uma é como todo o resto. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma e te ensinará como cada uma é causada. Então Jesus está trazendo aqui para a gente de novo, né, um conceito muito interessante, muito importante sobre causa e conteúdo, né? A causa é aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente. E o conteúdo é tudo aquilo que está na nossa mente. Então a gente, de novo, a gente consegue mudar, a gente não muda a causa, a gente muda o conteúdo da nossa mente. Mudar o conteúdo da nossa mente é a gente pedir para o Espírito Santo para ele trazer a interpretação dele sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo no mundo. Tá? Estou reforçando bastante isso, né, porque isso é muito importante a gente saber, a gente compreender. Mesmo que isso seja muito abstrato, né, peça para Jesus, para o Espírito Santo, para ele te trazer uma experiência, para você entender o que ele quer dizer conforme conteúdo, o que ele quer dizer sobre causa e efeito, né, segundo o livro No Curso em Milagres, onde a causa é a mente e o efeito é a projeção da nossa mente. Vamos lá, vamos de novo. Traz então todas as formas de sofrimento a ele, que sabe que cada uma é como todo o resto. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma e te ensinará como cada uma é causada. Nenhuma tem uma causa diferente de todo o resto e todas são facilmente desfeitas por apenas uma lição verdadeiramente aprendida. A salvação é um segredo que só escondeste de ti mesmo. O universo proclama que é assim. No entanto, não prestas a menor atenção às testemunhas do universo, pois dão testemunho de algo que não queres saber. Elas parecem manter isso em segredo, escondido de ti. Entretanto, só precisas aprender que apenas escolheste não escutar e não ver. Então, Jesus está trazendo para a gente aqui sobre, novamente, o conteúdo, sobre a gente escutar e a gente ver além da forma. Então, como é que a gente consegue escutar e ver além da forma? Só através da ajuda do Espírito Santo ou de Jesus. Por quê? Porque os nossos olhos físicos, os nossos ouvidos, eles estão limitados aos sentidos aqui do mundo, né? E os sentidos aqui do mundo, eles têm origem no nosso ego,
né? Os sentidos aqui no mundo, os 5 sentidos, eles têm origem no nosso ego, porque eles reforçam, né, o mundo, eles reforçam que a separação aconteceu, eles reforçam que o mundo é muito real para a gente. Então, para a gente começar a ter uma experiência diferente sobre tudo isso, nós pedimos então para o Espírito Santo, para ele emprestar para a gente os olhos dele e o ouvido dele, porque somente assim nós vamos começar a escutar e a ver o que está além do mundo das formas, além do que a nossa visão míope consegue enxergar, os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Os nossos olhos físicos estão limitados a enxergar as coisas do mundo, e o Espírito Santo, através da escolha pela visão de Cristo, pela visão do Espírito Santo, ele vai trazer uma visão mais ampla do todo para a gente, uma visão onde a gente consegue ver, né, quais são as escolhas que nós estamos tomando. Se a gente quer continuar sendo vítima do mundo, se a gente quer continuar sendo o herói do mundo, ou o herói do sonho, ou se nós queremos, né, nos lembrar que a gente é o sonhador do sonho. E aí então nós vamos agora para o parágrafo 13, que é o último parágrafo dessa sessão, para a gente poder finalizar então essa sessão muito bonita, muito didática, né, sobre a crença de que nós somos esse personagem no sonho, né, que é o herói do sonho, que é a crença de que nós somos um corpo. Como perceberás, o mundo de forma diferente quando isso for reconhecido. Como perceberás, o mundo de forma diferente quando isso for reconhecido. Quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. A inocência do mundo não quer a tua culpa e nem a tua inculpabilidade se baseia nos seus pecados. Isto é o óbvio. Um segredo que não está oculto para ninguém, só para ti mesmo. E é isso que tem te mantido separado do mundo e mantido o teu irmão separado de ti. Agora, precisas apenas aprender que ambos são inocentes ou culpados. A única coisa impossível é que um não seja como o outro, que as duas afirmações sejam verdadeiras. Esse é o único segredo ainda a ser aprendido. E o fato de estares curado não será nenhum segredo. Então, mais uma vez, Jesus traz para a gente, né, que nós temos o poder de decisão de a gente achar que a gente é o herói do sonho, ou se a gente quer realmente perceber a nós mesmos como sonhador do sonho. Então, nós temos esse poder de decisão. Então, ele está dizendo para nós aqui, agora precisa apenas aprender que ambos são inocentes ou culpados. Nós decidimos como nós queremos enxergar os nossos irmãos. Se a gente ainda estiver imerso, no sistema de pensamento do ego, nós vamos continuar enxergando o nosso irmão como um culpado. Nós vamos continuar enxergando o nosso irmão como um algoz, e nós vamos ainda perceber muito ataque. Então, essa é a escolha pelo sistema de pensamento do ego. E uma vez que a gente tome a decisão, pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, nós vamos começar a enxergar o nosso irmão como Cristo, assim como nós. E vendo o nosso irmão como Cristo, nós vamos enxergar o nosso irmão como inocente, assim como nós todos somos. Então, eu acho que encerramos aqui a sessão O Herói do Sonho. Eu não sei, eu acabei não acompanhando aqui, não sei se teve alguma pergunta, eu acho que não. Então, queria agradecer a presença de todos, a paciência,
né, de receber, né, o que o Espírito Santo tinha para nos falar hoje, usando, vamos se dizer, esse personagem aqui, né, como um instrumento, né, como um instrumento de comunicação, vamos se dizer assim. Então, é isso. Então, desejo a todos um lindo dia, né, e que a gente possa se lembrar durante todo o nosso dia que nós já estabelecemos a nossa meta. A nossa meta é a paz, né? E o Espírito Santo, quando a gente estabelece a meta, ele gentilmente nos lembra durante todo o dia que essa é a nossa única escolha. E quando a gente estiver equivocado, transtornado, a gente pode dar um passo atrás e pedir ajuda para Ele e para Jesus, para que a gente possa fazer uma nova escolha. Um beijo para todos, um beijo, Vivi, um lindo dia a todos. Obrigado, pessoal, um beijo.